A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 20 e versículo de número 17, que diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus não queria que os seus discípulos fossem pegos de surpresa, mas ele já vinha alertando, o Senhor já vinha predizendo a sua morte e a sua ressurreição, ele já vinha falando o que ia acontecer. Ele já vinha falando o que era necessário que acontecesse com ele. Por quê? Porque ele queria que nada pegasse os seus discípulos de surpresa. Ele queria que os discípulos estivessem preparados e lembrassem das palavras dele. O que é, irmã? Que o Senhor queria que os discípulos lembrassem que o sofrimento de Jesus não seria eterno, que ele iria ressurgir, que ele triunfaria sobre a morte e que nada acontece sem antes ele revelar os seus servos, os seus profetas, aqueles que estão próximos dele. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: não esqueça do que Deus já te revelou. Os discípulos acabaram esquecendo. Por que será que o problema, dificuldade, as lutas fazem a gente esquecer aquilo que o Senhor nos falou? Fazem a gente, sabe, por um momento pensar que acabou ali. E o Senhor está dizendo: não acabou. Lembra das minhas palavras. Lembra que eu disse que eu vou restaurar a sua vida. Lembra que eu disse que eu vou trazer saúde para você. Lembra que eu disse que para este casamento ainda tem jeito. Lembra das minhas palavras. Através dessa palavra, o Senhor está fazendo com a gente como ele fez com os discípulos. Ele está nos fazendo lembrar daquilo que ele falou. Ele havia revelado, mostrando que arrasto, a morte não triunfaria sobre ele, porque ele é poderoso. Haveria o sofrimento, ele seria entregue, era necessário acontecer. Ele mesmo diz que ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenariam à morte, mas que ao terceiro dia Jesus ressurgiria. Mesmo passando por tantas coisas, havia uma esperança. O Senhor está dizendo: é tempo de lembrar da esperança, daquilo que eu já falei para você, porque eu disse a você que eu vou cumprir a minha palavra. Eu disse a você que é tempo de ter esperança em mim. Declare comigo: eu vou lembrar das palavras do meu Senhor Jesus e vou ter esperança de novo. Eu vou lembrar das palavras do meu Senhor Jesus e vou ter esperança de novo. Irmãos, nós precisamos voltar a ter esperança nas palavras do Senhor Jesus, a ter esperança naquilo que o Senhor Jesus já disse pra gente que ele faria, porque ele é perfeito. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para canta para a cumprir. Então, em nome de Jesus, não perca as esperanças. Não ache que tudo está perdido, porque Deus está no controle de todas as coisas, e eu quero te dizer que Deus ainda vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Acaso o Senhor falaria e não o cumpriria? Canta. Se ele falou, ele cumpre. Se ele falou, ele faz acontecer. Porque Deus é Deus de palavra. Deus é Deus de promessa. O Senhor não mente naquilo que ele fala. Os discípulos precisavam se apegar não ao momento que seria doloroso, porque o momento de ver Jesus sendo açoitado, de ver Jesus sendo escarnecido, crucificado, era um momento doloroso. De ver Jesus sendo colocado ali dentro do sepulcro, foi doloroso para os discípulos, mas o que Jesus queria era que os discípulos se apegassem à promessa.
Era que os discípulos se apegassem à palavra. Sabe o que é que Jesus quer de você? Que você se apegue à promessa, que você se apegue à palavra e não ao momento. Irmã, o meu momento tem sido difícil. Ramandorabacai. O meu momento tem sido realmente terrível. Eu tenho olhado para um lado e para o outro e eu não estou vendo saída. Mas o Senhor está dizendo, lembre das palavras de Jesus. Não lembre daquilo que você está vendo humanamente falando, mas lembre daquilo que o Senhor disse que faria na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Os discípulos estavam entristecidos. Os discípulos esqueceram das palavras. Tem momentos que a gente esquece. Tem momentos que a gente não lembra mais das promessas. Por quê? Porque a tribulação momentânea às vezes é tão grande. O momento que estamos vivendo muitas vezes nos entristece tanto. Dei aracandaraia. Mas eu quero lhe dizer, não deixe o momento lhe entristecer a ponto de você esquecer do que Deus lhe falou. A ponto de você esquecer do que Deus lhe prometeu, porque Deus disse que vai fazer na sua vida. Deus lhe fez uma promessa, e todas as vezes que Deus faz uma promessa na minha e na sua vida, Ele cumpre. Jesus ressurgiu ao terceiro dia. Jesus ressuscitou como Ele havia dito, porque Ele é fiel para cumprir as palavras dEle. Eu quero te dizer que se o Senhor Jesus disse que vai ter salvação na sua casa, vai ter. Se Ele diz que seus filhos serão salvos, você vai ver os seus filhos sendo salvos. Se Ele diz que o seu casamento vai ter restauração, acredite, você vai ver a restauração acontecendo. Se Ele diz que vai mudar a sua vida financeira, acredite, Ele vai mudar. Se Ele está fazendo promessas para você, Ele vai cumprir. O que nós precisamos fazer é fitar os nossos olhos na promessa e não no momento. Porque os discípulos esqueceram da palavra do Mestre? Porque eles olharam pelo momento. Eles olharam pelo sofrimento que eles já estavam vendo o Mestre passando e que eles também estavam vivendo. Você sabia que tem algo que nos cega chamado sofrimento? O sofrimento é momentâneo, porque o sofrimento que você está passando é momentâneo. O que Jesus sofreu, irmãos, o que Ele passou foi um momento ali que Ele precisava passar. Mas depois Ele triunfou sobre a morte. Deirabacai. Depois Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque Ele é poderoso. Porque tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. E Ele quer que a gente faça o que? Se apegue à palavra, irmãos. Se apegue ao que o Senhor disse. Declare comigo, eu não vou me apegar ao meu cenário, mas eu vou me apegar ao que o Senhor me prometeu. Eu não vou me apegar ao meu cenário, mas eu vou me apegar ao que o Senhor me prometeu. Nós, seres humanos, irmãos, nos apegamos muito ao cenário e esquecemos da palavra. Minha filha, se Deus lançou a palavra sobre você, não é nem pra você estar ansiosa. Se Deus lançou a palavra, meu filho, sobre você, não é nem para você estar ansioso, é só para você ter paz, ficar tranquilo. Fique bem, fique em paz, durma tranquilo, acorde tranquila. Fique em paz, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Era para os discípulos no terceiro dia estar fazendo festa, dizendo, nosso mestre vai voltar. Só que eles esqueceram da palavra. Deiracai. E tem momentos que a gente esquece. Aí a gente fica agindo assim, meio que perdidos. E agora eu não sei o que vai ser de mim. Como é que vai ser minha vida? Tá tudo tão fechado e Deus está dizendo. Até quando você vai ser rabacantaraia, uma pessoa nécia e tardia em lembrar das palavras do Senhor? Quantas vezes, irmãos, somos nécios? Tardamos em lembrar do que o Senhor nos prometeu, porque ficamos olhando para o cenário. Ficamos olhando para o momento e dizendo, ai, Senhor, era tão bom sim. Deus está dizendo, eu já prometi. Não era tão bom sim, eu vou fazer acontecer. Não é se, eu vou, deiracai, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas é tempo de você fitar os olhos naquilo que eu, o Senhor, falei, não no que o cenário mostra. Eu quero que você entenda aqui que Jesus, Ele estava aqui predizendo sua morte e ressurreição. Ele estava falando o que ia acontecer. Meu Deus do céu. O Senhor estava revelando o futuro para os discípulos. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que sabem que Jesus já revelou o futuro para você. Jesus já disse que vai cumprir palavras na sua vida. Jesus já diz que vai cumprir promessas na sua história. Mas os seus olhos estão fitos no cenário, Derecai.
Os teus olhos estão fitos naquilo que você está vendo humanamente falando. E é por isso que você está frustrada. E é por isso que você está frustrado, porque você está olhando para o seu cenário. Porque você está olhando para o seu momento. Porque você está olhando para o seu agora. Mas o Senhor te chama a não fitar os olhos no agora. Mas a olhar para a promessa. A dizer, Deus falou, Ele vai cumprir. Eu não sei como é que vai ser, não sei quando é que vai ser. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor vai cumprir a palavra dEle. Então eu não preciso me entristecer. Eu não preciso ficar abatido. Eu não preciso ficar como uma pessoa que não tem, sabe, fé, convicção e certeza do que Deus vai fazer. Não, eu só tenho que crer. Porque o meu papel e o seu papel é acreditar. E o do Senhor é cumprir a palavra dEle. Nós muitas vezes, irmãos, esquecemos das promessas. Porque olhamos para o cenário. Olhamos para o agora. Tira os seus olhos do agora. Comece a lembrar e comece a trazer a lembrança, a memória, aquilo que o Senhor já lhe falou. Comece a dizer, Deus, refresca a minha memória. Deus, refresca a minha mente. Ai, Senhor, eu quero lembrar daquilo que o Senhor falou. Eu quero lembrar daquilo que o Senhor me prometeu. Eu quero lembrar daquilo que o Senhor disse que faria. Porque o Senhor disse que faria e eu acredito que o Senhor vai fazer. Eu acredito que tu és fiel. Eu acredito que tu és grande. E eu acredito sim que vai ter festa. Eu acredito que vai ter alegria. Eu acredito que os meus filhos vão se converter. A minha casa, a minha família. E vão estar aos pés do Senhor como o Senhor prometeu. Eu acredito que o Senhor vai restaurar esta empresa. Eu acredito que o Senhor vai restaurar esse comércio. Eu acredito que o Senhor me fez uma promessa. Que o Senhor vai restaurar o ministério, a saúde, aquilo que eu tanto preciso, o casamento. Eu creio na tua palavra. Porque o Senhor quer que a gente, irmãos, acredite no que Ele prometeu. Ele quer que a gente fite os nossos olhos na promessa e não no momento. Era por isso que o Senhor, Ele ia trazendo para os discípulos, ia falando, ia revelando, ia predizendo para os discípulos o que aconteceria. Porque Ele não queria que os discípulos fossem pegos de surpresa. E é por isso que o Senhor nos diz como vai ser o fim das coisas. É por isso que o Senhor nos mostra qual vai ser o resultado. Que é para no meio do caminho, durante os percursos, durante as dificuldades, a gente não desistir. Mas lembrar, eu tenho uma promessa. O que Deus quer que você coloque hoje, a sua mente, o seu coração, sabe? Na promessa de Deus, naquilo que Deus lhe prometeu. Diga, Deus, eu quero lembrar daquilo que o Senhor me falou, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Eu não quero me desesperar com o momento, eu não quero me entristecer e nem me abater e nem querer desistir, porque aquilo que o Senhor me falou, o Senhor vai fazer acontecer. Jesus havia revelado aos discípulos que ao terceiro dia ele ressurgiria e ele ressuscitou, como ele havia dito, e é isso que ele diz para você. Eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Pare de olhar para o seu momento. Os discípulos se desesperaram, porque fitaram os olhos no momento e esqueceram das palavras. É tempo de lembrar das palavras e tirar os olhos do momento. Declare comigo, eu vou lembrar das palavras que Deus me falou e vou tirar os olhos do meu momento. Eu vou lembrar das palavras que Deus me falou e vou tirar os olhos do meu momento. Pare de fitar no seu momento, mas olhe para aquilo que o Senhor te prometeu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor. Te agradecer porque o Senhor é bom e o Senhor cumpre a tua palavra, Pai. O Senhor não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa, Pai. E eu sei, meu Deus amado, que as tuas promessas, elas vão se cumprir. Eu sei que as tuas palavras, meu Pai, o Senhor vai fazer acontecer, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus zeloso, é um Deus poderoso, Pai, que faz o impossível acontecer na vida dos teus servos. Pai, eu creio, meu Deus amado, em um tempo que o impossível vai acontecer. Eu creio, meu Deus amado, em um tempo que o teu nome será glorificado e coisas grandes, lindas, sobrenaturais e extraordinárias o Senhor fará, meu Deus amado, na vida do teu povo. Pai, eu te peço que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações,
retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está fazendo a gente lembrar das tuas palavras e que as tuas promessas se cumprirão na nossa vida. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que as promessas dele começarão a se cumprir e serão com riqueza de detalhes. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Não olhe para o momento, mas olhe para as promessas. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.